Pouca gente entende isso. A história de Noé não começa com madeira. Começa com um mundo que colapsou por dentro. Um mundo tão corrompido, tão perdido, tão violentamente distante de Deus, que o próprio Criador diz uma frase que ecoa até hoje: basta. E no meio de milhões, havia um único homem que ainda escutava. Um único homem que ainda caminhava na contramão. O nome dele era Noé. Imagine uma sociedade onde a maldade não era exceção, era cultura. Homens violentos governavam pela força, mulheres tratadas como objeto, crianças abandonadas. Engano sem culpa, idolatria sem limite. As cidades cresciam, mas cresciam tortas. Rituais distorcidos, cultos a falsos deuses, ambição desenfreada e uma frase escrita no céu: a terra estava cheia de violência. E enquanto esse caos tomava conta de tudo, um homem continuava caminhando com Deus, contra o vento, contra a multidão, contra a era em que vivia. Noé não era perfeito, mas era íntegro. E isso fez toda a diferença. Um dia, o silêncio do céu se quebrou. Não foi trovão, não foi sonho, foi comando. A voz de Deus encontrou Noé e disse: constrói uma arca. Pensa nisso. Um homem comum, numa terra seca, com um projeto gigantesco, para um evento que ninguém jamais tinha visto. Chuva? Tempestade global? Um mundo inteiro coberto por água? Noé não faz perguntas. Ele obedece. E essa é a diferença entre fé e superstição. Fé precisa confiar. A arca não foi feita em um dia. Foi construída ao longo de muitos anos, talvez décadas. Enquanto as cidades cresciam na corrupção, Noé crescia na obediência. A imagem é poderosa. Um homem idoso, cortando madeira, erguendo vigas, sob um sol quente, em terra firme, para um evento que ninguém acreditava. Os vizinhos riam, os comerciantes zombavam, as crianças imitavam, os líderes gritavam insultos, mas Noé não respondia. Ele construía. E cada martelada era um sermão. Cada viga levantada era um alerta. Cada gota de suor era um convite para arrependimento. A arca crescia, e com ela crescia a incredulidade do povo. Era a maior construção daquela geração, erguida por um homem que ninguém respeitava. Um navio enorme, sem oceano. Uma fortaleza flutuante, sem destino. Uma obra monstruosa, sem lógica humana. Só fé. Fé contra o tempo. Fé contra o mundo. Fé contra a risada dos ímpios. Você sabia que as medidas da arca, registradas há milhares de anos, seguem exatamente o mesmo padrão usado hoje na engenharia naval para garantir estabilidade em alto mar? O comprimento, a largura e a altura descritos no texto antigo correspondem ao que navios de carga modernos utilizam para atravessar tempestades sem virar. São proporções técnicas, reconhecíveis. E isso não é opinião, é comparação direta feita por pesquisadores. É como se um projeto avançado tivesse sido colocado nas mãos de Noé muito antes da ciência compreender o porquê. E então, algo impossível acontece. Antes da primeira gota cair, antes do primeiro trovão aparecer, os animais começaram a caminhar. Dos vales, das montanhas, das florestas, dos desertos, dos lagos, eles vieram, em pares, em silêncio, sem violência, sem luta, sem confusão. Imagine a cena: leões caminhando ao lado de cervos, lobos passando perto de ovelhas, águias pousando tranquilas, elefantes marchando ritmados, serpentes deslizando como se soubessem o caminho. O mundo zomba, mas a criação reconhece o Criador. E enquanto isso, Noé observa. Não com orgulho, mas com temor, porque quando Deus começa a mover a criação, é porque o tempo acabou. A porta da arca fecha, não pelas mãos de Noé, mas pela mão de Deus. E quando Deus fecha algo,
ninguém abre. Se esta história está abrindo seus olhos, não passa direto. Se inscreva agora e caminhe comigo pelas próximas revelações. Não foi fácil. A arca não era um cruzeiro. Era um abrigo, uma fortaleza improvisada, um hospital ambulante, um zoológico flutuante. O som era constante. Vento, madeira estalando, animais respirando, lanternas balançando, oceano rugindo. Noé orava, a família servia, os animais esperavam. E no silêncio da arca, Deus estava presente. O mundo estava sendo refeito, e a arca era o ventre desse novo começo. Se você está sentindo o peso dessa história, você sabe o que fazer. Quem está entendendo a mensagem até aqui, já deixou o like. Você sabia que pesquisadores colocaram o modelo da arca em simulações marítimas e testes físicos? Foram comparados vários formatos de embarcação, e o modelo baseado na arca apresentou um dos melhores desempenhos em estabilidade, resistência e capacidade de carga. O formato retangular, semelhante a uma grande barcaça, se mostrou altamente eficiente para suportar ondas fortes, distribuir peso e reduzir o risco de tombar. São resultados técnicos de testes reais, e pouca gente comenta isso. Dias se passam, a arca para, e Noé solta um corvo, depois uma pomba, depois outra, e ela volta, com um ramo verde, um sinal pequeno, simples, mas que carrega uma mensagem imensa. A vida voltou. A porta se abre, luz entra, a terra respira de novo. Noé pisa no chão molhado. E antes de plantar, antes de construir, antes de celebrar, ele ergue um altar. Porque quem atravessa tempestades com Deus sabe exatamente quem merece o primeiro gesto. Você sabia que equipes de pesquisa estudaram uma formação no leste da Turquia, cujo tamanho coincide quase exatamente com as dimensões atribuídas à arca? A área mostrou níveis diferentes de matéria orgânica no subsolo, algo incomum para aquela região. Isso não é prova definitiva de nada, e nenhum especialista sério afirma isso. Mas é um dado curioso. Há uma estrutura natural com aproximadamente o mesmo comprimento descrito no relato antigo, justamente numa região historicamente ligada ao descanso da arca. É um detalhe que levanta perguntas e que raramente é mencionado. A história de Noé não é sobre um barco, é sobre um coração. Não é sobre destruição, é sobre preservação. Não é sobre medo, é sobre fé. O mundo caiu, mas Deus manteve um homem de pé. E através de um justo, o Criador recomeçou tudo. O milagre não foi a arca flutuar. O milagre foi Noé continuar obedecendo quando ninguém mais obedecia. Deus não procura multidões. Ele procura um coração fiel. E quando encontra, ele muda a história inteira. O vídeo chegou ao fim. E assim como Noé saiu da arca para um novo começo, você pode ajudar este canal a alcançar novas pessoas. Se inscreva, deixe o like e compartilhe. E nunca duvide. A Bíblia é real.